quero ser igual. Deus abençoe, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Comece dando glória, oh glória, seguro, meu Deus e meu Pai. Nós estamos, meu Deus, na tua presença aqui agora. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, ó Deus, que já faz, Senhor, aleluia, a concentração, Senhor, na tua glória. O Senhor, meu Deus, que faz a concentração, meu Pai, se tornar linda, se tornar poderosa, através do poder da oração. Ó Deus tremendo, é a oração, meu Pai, que transforma, meu Deus, que transforma, meu Pai, que transforma o homem, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 4 de 2 Timóteo, é pela oração e pela palavra que é santificada. Nós estamos aqui agora, através da oração, meu Pai, orando aqui agora, clamando, Senhor, a tua grande palavra, clamando, Senhor, a tua grande presença. Ó Deus tremendo, hoje, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos o propósito, meu Deus, nos dias, Senhor, a campanha em busca dos dons, como o Senhor falou ao apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, que o Senhor deu a uns apóstolos, outros doutores e a outros ministros. Ó Deus tremendo, pegar os dons, Senhor, como diz a tua palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, o Senhor deu dons aonde curar, o dom de discernir espírito, o dom da fé. Vem dar a fé aqui agora, vem dar a fé, Senhor. Nós estamos orando, nós estamos glorificando, orando a palavra, orando a palavra, me clama a palavra, vai dando vitória, meu Deus, vai dando força, vai dando unção, meu Pai. O Senhor orava, meu Deus, o Senhor clamava, Senhor, aleluia, aleluia, vem dar força para orar, Senhor. 55:17, de sábado, de manhã orarei, à tarde orarei, e também ao alvorar do dia. Nós estamos orando, o Senhor orava, meu Pai, o Senhor clamava, Senhor, o Senhor gritava, meu Deus. 6:46 de Marcos, e temos despedido, foi o monte orar, o Senhor orava, meu Deus, e nós estamos orando aqui agora, para o Senhor dar vitória, porque pela oração e pela palavra nós somos santificados. Santifica, meu Pai, santifica o teu povo. A fé, Senhor, ela vem por ouvir e ouvir a tua palavra, como diz o apóstolo Paulo, 5:26 de Efésios, purificando e lavando pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Vem dar a vitória, nos enche, Senhor, vem dar os dons do Espírito Santo, o dom de curar, o dom da libertação, o dom da explanação da palavra, como a Deus Apolo, como Apolo, meu Deus, no capítulo 18, versículo 24 de Atos, e Apolo era varão eloquente, poderoso das Escrituras e fervoroso de Espírito, como o Senhor usou também, meu Pai, o nosso irmão Estevão, no capítulo 6, versículos 6 e 8 e 7, aleluia, glória a Deus. Lá de Atos, era homem cheio de fé, homem cheio de sabedoria, lidiando a labrasteira e clama na praia. Vem dar sabedoria aqui agora, vem dar poder aqui agora, para que podemos pregar o Evangelho da salvação. 11:27 de 2 Coríntios, ó Deus tremendo, o apóstolo Paulo, Senhor, ele disse: em trabalhos, em fadigas, em vigílias e em jejuns, em sede e fome, aleluia, e pregando o Evangelho, orando a
vem dar a vitória pelo verdadeiro Evangelho da salvação. Oh glória, o Evangelho do Senhor, o Senhor nos ensinou, é o Evangelho de arrependimento, é o Evangelho vivo, é o Evangelho poderoso, é o Evangelho poderoso, meu Pai, vem dar a vitória, abençoa, meu Deus, a cada irmã, que é o Evangelho da salvação, é o Evangelho, meu Pai, de arrependimento. 6:12 de Marcos, e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, olhando lá para as crucificadas. Oh glória, vem dar poder aqui agora, vem dar poder, Senhor, para pregar o Evangelho, para pregar, meu Deus, com ousadia, como o Senhor usou Paulo lá em Efésios 19:11 de Atos, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, desforte, que a Deus lenços e aventais se levavam no teu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele. Oh glória, e os espíritos malignos saíam, vem dar vitória em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, diga assim comigo: Senhor Jesus, vem dar o teu Santo Espírito, vem dar o teu poder aqui agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, já vamos ler a palavra do Senhor nosso Pai, lá no livro de Marcos, o nosso querido irmão João Marcos, esse irmão que escreveu aqui para nós esse Evangelho sagrado do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler no capítulo 9, versículo 14 do livro de Marcos. Quem sabia que Marcos era primo de Barnabé, né? A Bíblia fala que ele era primo de Barnabé, né? Lá em Atos, a Bíblia fala que ele era primo de Barnabé, né? E ele escreveu essa mensagem para nós. Ele não foi discípulo de Jesus, né? Ele não foi os 12 apóstolos, mas ele foi um homem que foi cooperador do apóstolo Pedro. Ele foi cooperador do apóstolo Pedro, e através das grandes enunciações, dos grandes privilégios que tiveram, ele escreveu um livro para nós. Deixa capítulo 9, versículo 14 de Marcos. Glória a Deus. O apóstolo, aleluia, Paulo disse que a palavra do Senhor era redável, ela nos exorta e ela nos repreende. Glória a Deus. Quem que achou diz glória a Deus. E diz assim: e quando se aproximou um dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles, ou seja, batia boca. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudava. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito imundo o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes os tem lançado no fogo para o destruir. Olha o Satanás sozinho joga. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão, nos ajuda. Aí Jesus não é pouco. Jesus falou: se tu podes também crer, tudo é possível ao quê? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo é surdo,
eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar o capeta? E disse-lhes: esta casa não pode sair com coisa alguma, a não ser com quê? E quê? E jejum. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui agora, meu Pai, pelo poder da oração, meu Deus, pelo poder da fé, pelo poder da tua graça, pelo poder da tua misericórdia, meu Pai. Dá a vitória, dá, Senhor, o grande livramento e a grande restauração da nossa fé. Nos ajuda aqui agora, acrescenta mais a nossa fé. Amém, Jesus, amém. Pode se assentar, meus amados irmãos, com glórias e palmas, glória a Deus. Não precisa se acanhar, viu, irmão? Não tenha vergonha. Paulo fala: onde está o Espírito de Deus? A total liberdade. Puder ter vergonha, um pouco de vergonha, glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Olha, Jesus Cristo tinha acabado de descer no Monte da Transfiguração. Ele levou os 3 primeiros discípulos. Quem foram os primeiros discípulos de Jesus? André, irmão de Cefas, chamado Pedro, Tiago e João, seu irmão também, que era filho de Zebedeu. Jesus Cristo sempre respeitou a ordem. 23:3 e 8 de Mateus. Ele disse que o menor será o maior, e aquele que quer fazer grande tem que ser o menor aqui na terra. E ele sempre respeitava a ordem. E ele levou os 3 e começou o ministério com ele lá na praia de Cafarnaum. E lá ele transfigurou. E quem apareceu para ele foi Elias e Moisés. Jesus Cristo saiu do seu corpo carne, se revestiu de toda a incorruptibilidade, e para falar com aqueles homens que estavam em outra dimensão de glória. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava no monte orando. E quando Jesus Cristo desceu, estava uma grande confusão no meio da multidão. E Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que quem estava discutindo com eles era, glória a Deus, alguns escribas que estavam batendo boca com os discípulos. E a palavra do Senhor diz que a multidão, quando viu Jesus de longe, ficou atônita, espantada, e já se deixou os discípulos falando sozinho, deixou eles de João, saiu correndo para o lado de Jesus. E Jesus disse que defender os discípulos. Ele perguntou aos discípulos: o que você está discutindo com eles? E aí um da multidão, o pai da criança, diz: mestre, o pai da criança, ele diz: mestre, eu trouxe o meu menino, que é mudo, que ele tem um espírito imundo, ele tem um espírito mudo. Aqui é um espírito maligno que deixou o rapaz mudo. E esse, onde quer que eu apanhe, Satanás apanhava ele na rua, em qualquer lugar, estava normal, o capeta apanhava ele, ele ficava em qualquer lugar. E aonde ele apanha o jovem, aonde ele ficava, aonde ele apanha o jovem, aleluia, despedaça-o, e ele espuma e bate os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que eu expulsava e não puderam. E Jesus Cristo ficou demasiado, porque naquele momento ali faltou o que deles? Fé e o que? As 3 águas: fé, oração, jejum e o que? A palavra de Deus, que já tinha, mas não ponhava em prática a fé. E neles faltaram a fé. E Jesus Cristo falou: olha, geração incrédula, até quando vos estarei convosco? Até quando vão sofrer ainda, meus irmãos? E ali, quando o diabo viu Jesus Cristo, ele caiu por terra. Ele, olhando para a face de Jesus Cristo, ele caiu por terra e agitou o menino com violência e revolvia-se espumando. E Jesus Cristo perguntou ao pai do menino: rapaz, quanto tempo o menino está assim? Ele falou: mestre, desde que ele nasceu, desde a infância. Desde a infância, não é que ele nasceu, não, desde a infância, desde novinho. E muitas vezes o diabo lançava ele na onda, no fogo e na água.
para o quê? Para dar o quê para ele? Destruição, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus Cristo, inadabou, já deu uma resposta. Você está duvidando de mim, meu amigo? Como se tu podes? Se também tu podes crer? Não foi? Jesus deu uma resposta, deu uma tréplica para ele. Ele disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai ficou do menino, chorou, clamando: eu creio, Senhor, eu ajudo a minha incredulidade. E Jesus só fez o milagre por causa da fé do pai dele? Não, foi por causa da multidão que estava perdendo a credibilidade. Olha aqui, ó. Jesus falou assim, ó. E logo Jesus vendo que a multidão concorria. Quem está entendendo, irmão, o contexto da história? Quem está entendendo? Jesus não fez o milagre por causa do pai, e também não fez o milagre por causa dos discípulos. Ele fez porque a multidão estava concorrendo. Estava concorrendo. Vamos ver o que ele vai fazer mesmo. Vamos ver se ele vai fazer. E Jesus fez por causa da multidão. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. E ele clamando e agitando. Quem que clamou aqui? Quem que clamou aqui? Quem que clamou aqui? O diabo. E ele clamando e agitando com violência saiu, e ficou o menino com um morto, de tal maneira que dizia que estava morto. Ele estava com uma legião, era tanta legião que o corpo estava pesado, que o corpo já não aguentava mais, e o pai dele também já não aguentava mais. O pai dele levou aquele momento de tanto sofrimento, o pai levou, mesmo sendo incrédulo, o pai dele, mesmo sendo um homem que não acreditava em milagre, chegou uma hora que ele não aguentou mais, chegou uma hora que ele teve que se deixar da sua arrogância, chegou uma hora que ele teve que deixar a sua prepotência, deixar a seu fermento, o seu grande inchaço, a sua levedura. E ali Jesus Cristo, ele viu que aquele homem não tinha fé, e Jesus Cristo, ele disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E naquele momento, ele vendo que a fé dele não alcançava o coração de Jesus, começou a chorar, começou a prantear, começou a gritar e clamar ao Senhor: mestre, nos ajuda-nos, nós já não aguenta mais, ajuda na minha incredulidade. E Jesus Cristo, sendo misericordioso, sendo grato, sendo Pai das nações, sendo Jesus nosso Senhor de misericórdia, ele fez ali um grande milagre, a grande libertação. O que nós vemos aqui, meus irmãos, que nós aprendemos, qual que é o princípio? Os discípulos falaram, porque esse homem, ele foi até os discípulos, ele foi até lá aos 9 discípulos. Jesus Cristo tinha deixado 9 discípulos lá, porque estava Tiago e João, e estava também Cefas no monte, e eles estavam em 9 homens, não conseguiu um por um expulsar. Um colocava a mão, não saía, o segundo colocava a mão, não saía, o terceiro colocava a mão, não saía, o quarto colocava a mão, não saía, o quinto, e sucessivamente até o 9º discípulo. E ali nenhum teve o poder, nenhum teve autoridade, e eles ficaram envergonhados, eles ficaram, meus irmãos, contritos e envergonhados, porque eles foram encurralados pelos grandes homens que tinham conhecimento de história bíblica. Quem que encurralou eles? Os escribas. Começou a envergonhar eles na multidão, e Jesus Cristo falou para os discípulos: por que vocês estão discutindo com ele? Por que você está batendo boca com ele? E o milagre só foi feito aqui, meus irmãos, porque Jesus Cristo não quis deixar os discípulos envergonhados. Não foi por causa do pai do menino, foi por conta da vergonha dos seus discípulos passaram diante da multidão. E ele viu que a multidão concorria, ele viu que a multidão estava concorrendo. Vamos ver se ele vai fazer, vamos ver se eles vão expulsar, vamos ver se agora Jesus Cristo tem poder mesmo para expulsar isso. E ele vendo que a multidão concorria, ele falou para o espírito imundo surdo, espírito maligno, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. E aí os discípulos, meus irmãos, ficaram ali protegidos
constrangidos por isso, e ali depois eles ficaram tão perturbados, eles ficaram sem entender, e toda vez eles chegando em casa e falou: mestre, glória a Deus, aleluia, por que não podemos expulsar? E Jesus Cristo falou a receita para eles aqui, ó. Essa casta, o que é casta? É categoria de demônio. Tem categoria de demônio. Você pode ver, não tem demônio que se manifesta, tem outros que não. Porque são principados, são demônios terríveis. Que o homem e a mulher que são ministros do Evangelho tem que ter muito o quê? Santificar, muita oração, jejum e obediência à palavra de Deus. Esses demônios caem por terra, são demônios escondidos, que eles não se manifestam. E eles não podem nem expulsar, porque já estava manifestado, eles não conseguiam nem expulsar. E aí eles falam: mestre, por que nós não expulsamos? E Jesus falou: essa casa não pode sair com coisa alguma. Sai com outra coisa? Foguinho de vela, sai com cruzinha, salzinho grosso, sai? Sai com aguinha benta? Não sai. É oração e com jejum. E qual que é a função do jejum? É autoridade contra a casta de demônios. E a oração é revestimento. A Bíblia fala, meus irmãos, que 9:27 27 de Atos, capítulo 27:11 de Atos, que Paulo estava no navio pregando, e já tinha passado a hora do jejum dele entregar, e ele pregava para que ele houvesse poder, que ele houvesse unção para ele pregar naquele lugar. A Bíblia fala, meus irmãos, que o jejum é tão tremendo, que o apóstolo Paulo, no capítulo 9, no versículo 9 de Atos, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, e ali Jesus Cristo teve para ele uma visão, aonde chegava Ananias e colocava as mãos sobre ele. E aí nós vemos isso, que o jejum é importante. O jejum, o crente tem que ver jejum, o crente tem que haver o jejum na vida dele. Tem quantas pessoas que falam: eu sou crente, eu sei orar, eu sei falar com Deus, mas não sabem jejuar, não sabem o princípio do jejum, não sabem que o jejum ele pode operar na sua vida espiritual, a arma espiritual que o jejum tem. Lembrando, meus irmãos, que o jejum, além da purificação do nosso corpo, ele também é autoridade contra o mal, ele é autoridade, e ele também faz você ter uma plena comunhão com Deus. Jesus Cristo, ele nos ensinou a jejuar, ele nos ensinou o contexto do jejum, ele nos ensinou que sempre devíamos orar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele orava, ele buscava o nosso Pai, ele buscava o nosso Senhor, o nosso Deus, e ele não cessava de buscar a Deus, ele não cessava de falar com o Espírito Santo, ele não cessava de clamar ao nosso Pai. E nós, meus irmãos, sendo discípulos do Senhor, sendo discípulos do nosso Mestre, nós também devemos esse grande propósito da oração, do propósito da busca intensiva pelo nosso Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E nós, meus irmãos, aprendemos com Jesus Cristo que o jejum ele é essencial na nossa vida. O jejum ele é essencial, porque se o homem não quiser ser envergonhado, como os discípulos aqui foram, os discípulos foram envergonhados, passou vergonha. Eu já vi irmão tentar expulsar demônio, santo, não sai, santo, não sai. Mas por que não está saindo? Tem coisa errada, não tem ou não tem? Uma vez o diabo falou para o irmão assim: o que você estava expulsando? Você bebe? Falou lá na igreja, lá, você bebe. Não falo o nome da pessoa por questão ética, mas você bebe. Fez que nem os filhos de Cefas do judeu, lá no capítulo 19 de Atos. Paulo eu conheço, Jesus Cristo também. Quem vocês são? Quem é você? E a Bíblia fala que o homem pôde mais com eles, deu um cacete nos dois e ainda deixou eles pelados. A Bíblia fala que deixou eles sem roupa, nu. Tomou um cacete porque são pessoas que não são preparadas para expulsar demônio e também não se preparam, não consagram a sua vida.
não busca a palavra de Deus, não busca a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o jejum, ele transforma. E a Bíblia fala que um dia os discípulos e os grandes, os discípulos de João jejuavam. Os discípulos de João, eles tinham essa grande intenção de jejuar. 2,18 de Marcos. A Bíblia fala: olha, os discípulos de João, os fariseus, jejuavam. E foram disseram: por que os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus falou: podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas virão dias que eles se retirarão do esposo, então jejuarão aqueles dias. Então os discípulos, eles estavam ali com a sua vida totalmente, eles estavam com distrações, eles estavam acomodados, eles estavam, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, acomodados, porque Jesus Cristo tinha feito aquele milagre, Jesus Cristo fazia maravilhas, tudo era nas costas de Jesus, tudo era nas costas do Pai Celeste, tudo era nas costas de Jesus. E Jesus Cristo, como homem, ele orava sempre. No capítulo 6, versículo 46 de Marcos, a Bíblia fala: e tendo despedido, foi ao monte orar. Jesus Cristo sempre orava, ele buscava uma face de Deus, e ali ele sempre estava preparado para o uso exclusivo do Senhor, ele estava preparado para a obra de Deus. E é nessa questão que ali que eles precisavam mostrar serviço, mostrar que eles eram discípulos de Cristo, eles foram envergonhados. E Jesus Cristo falou: olha, se não houver a oração, se não houver o jejum, se não houver a grande santificação a Deus, nós não podemos expulsar certos tipos de casta. Olha, meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que Cornélio, no capítulo 10, versículo 30 de Atos, Cornélio estava há 4 dias de jejum, e ali o mistério do Senhor foi aparecer a Cornélio. O jejum, meus irmãos, ele também te chega perto dos mistérios de Deus. O jejum, meus irmãos, ele faz você estar perto do Senhor nosso Pai. É através do jejum que você tem autoridade, não só contra a casa de demônios, mas sobre todas as questões espirituais que envolvem nas regiões celestiais. Olha, meus irmãos, e a oração, ela é o revestimento do crente. Quando você ora, a sua luta desaparece, a sua guerra pode estar naquele momento, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 11, versículo 28 de 2 Coríntios, que as coisas exteriores às vezes também tira nosso tempo, o trabalho tira seu tempo, é luta, é problema, é tribulação, as coisas exteriores do mundo exterior, ele tira algumas coisas de nós. Mas, meus irmãos, nós sabemos que através da oração nós somos santificados, através da palavra nós somos santificados. O apóstolo Paulo disse a Timóteo 4,4 de 2 Timóteo: porque pela oração e pela palavra nós somos santificados. É assim, meus irmãos, que nós conseguimos chegar ao reino de Deus. É assim que nós conseguimos ter a atenção de Cristo para nós, ter a atenção de Jesus para nós, a atenção do Pai, a atenção do Filho e do Espírito Santo. E o crente que não jejuma, o crente que não ora, o crente que não tem a aplicação da palavra, o crente que não está voltado a Deus, nós temos que entender a palavra de Deus, nós temos que entender que a palavra de Deus que nos santifica. Jesus Cristo falou: se não houver jejum, se não houver oração, essa caixa não vai sair. Não tem outro jeito, não tem outra forma de nós conseguirmos vencer e expulsar o mal. E Jesus Cristo aqui, ele diz, aleluia, que também temos que ter a fé. Se tu podes crer, tudo é possível ao que? O que vence o maligno? É a fé. Capítulo 6, versículo 10 ao 20. Dê fé.